O Supremo Tribunal Federal acaba de nos dar o sinal mais claro de todos de que eles estão apavorados e que a anistia, no campo das ideias e dos votos, já venceu. A ameaça desesperada de cortar o dinheiro dos parlamentares, de acabar com as emendas, não é uma demonstração de força, como eles querem que a gente pense. Para mim, é a confissão de quem sabe que perdeu o jogo. É o último recurso de quem não tem mais argumentos, a não ser a chantagem. Vamos tentar entender o que essa última movimentação do Supremo Tribunal Federal representa. A notícia que veio à tona e que deixou Brasília em estado de alerta é que ministros do Supremo Tribunal Federal estariam preparando um contra-ataque caso o Congresso Nacional ouse aprovar a anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E qual seria esse contra-ataque? Qual seria essa bomba atômica que eles guardaram na manga, ameaçar votar pelo fim das chamadas emendas parlamentares impositivas? Agora, a gente precisa entender o que isso significa na prática, porque o nome é técnico, mas o efeito é devastador. As emendas impositivas são, de forma bem simples, a principal ferramenta de trabalho de um deputado ou de um senador. É através delas que eles conseguem enviar recursos diretos para as suas bases, para os seus municípios. É o dinheiro que asfalta a rua da sua cidade, que reforma o posto de saúde, que constrói a quadra de esportes da escola. É a forma mais concreta que um parlamentar tem de mostrar para o seu eleitor que o seu voto valeu a pena. A gente pode até discutir se esse modelo é o ideal, e eu, particularmente, tenho minhas críticas a ele. Mas a realidade da política brasileira hoje é essa, Sem emendas, um parlamentar perde a sua principal conexão com a sua base e, consequentemente, a sua capacidade de se reeleger. É, como disse o Gustavo Gayer, a razão existencial da maioria deles. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ameaça acabar com as emendas, ele não está fazendo uma discussão jurídica, ele está fazendo uma chantagem. Ele está dizendo, com todas as letras para cada um dos 513 deputados e 81 senadores, ou vocês votam como a gente quer, ou nós vamos cortar a sua principal fonte de sobrevivência política. Ou vocês desistem da anistia, ou a gente acaba com a carreira de vocês. É a ameaça mais brutal, mais direta e na minha opinião, mais antidemocrática que um poder poderia fazer ao outro. Mas a pergunta mais importante que a gente precisa fazer é: por que agora? Por que o STF, que sempre teve outras ferramentas de pressão, resolveu apelar para a bomba atômica justamente neste momento? A resposta, para mim, é a essência do nosso vídeo de hoje. Eles fizeram isso porque estão com medo. Eles fizeram isso porque sabem que a batalha pela anistia no campo da política, no campo dos votos, já está praticamente perdida para eles. Vamos lembrar do que a gente conversou aqui no canal. A oposição, liderada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, conseguiu costurar um acordo gigantesco no Congresso. Eles uniram não apenas a direita, mas também grandes partidos do Centrão e já afirmam ter mais de 300 votos na Câmara a favor da anistia. É muito mais do que o necessário. Eles têm a força, eles têm os números, e o STF sabe disso. Eles sabem que, se a pauta for para o plenário, a chance de eles serem derrotados é enorme. Some-se a isso a pressão internacional. A Lei Magnitsky, a perda de vistos, a reputação do judiciário brasileiro indo para o ralo no mundo inteiro, tudo isso enfraqueceu a posição deles. A arrogância de antes, a certeza da impunidade, deu lugar à preocupação. E é nesse cenário de derrota iminente no Congresso e de pressão crescente do exterior que eles resolvem apelar para a chantagem final. A ameaça de cortar as emendas não é um sinal de força. É o último grito de desespero de quem está se afogando. É a confissão involuntária de que eles não têm mais argumentos jurídicos, não têm mais apoio político e que a única arma que lhes resta é a ameaça bruta. E a hipocrisia por trás de tudo isso é de deixar qualquer um de queixo caído. Os mesmos ministros que vivem fazendo discursos sobre a importância da separação de poderes, sobre o respeito ao legislativo, agora não têm o menor pudor de chantagear esse mesmo legislativo de forma tão explícita. É a prova de que, para eles, o discurso só vale quando lhes convém.
Quando a vontade dos representantes eleitos pelo povo coincide com a vontade deles, eles defendem a democracia. Quando a vontade do povo, expressa através de seus parlamentares, vai contra os interesses deles, aí eles não hesitam em usar a força para tentar calar essa vontade. Mas essa jogada, na minha opinião, é um erro de cálculo gigantesco. E pode ser o tiro de misericórdia na já combalida credibilidade da corte. Porque uma coisa é o STF brigar com a oposição, com os bolsonaristas. Outra coisa, bem diferente, é o STF comprar uma briga com o Congresso inteiro, incluindo o Centrão, mexendo no bolso e na sobrevivência política de cada um deles. Ao fazer isso, eles podem ter cutucado uma casa de marimbondo. Eles podem ter dado aos parlamentares, até mesmo aos mais fisiológicos, o motivo que faltava para se unirem, não mais por ideologia, mas por puro instinto de sobrevivência, contra o que eles agora percebem como um inimigo comum. A ameaça do STF pode ser o estopim que vai acelerar a votação não apenas da anistia, mas também de outras pautas que limitam o poder do Supremo, como a PEC do fim do foro privilegiado. E enquanto a ameaça da bomba atômica está no ar, eles tentam, por baixo dos panos, uma outra estratégia, o que só reforça a minha tese do desespero. A gente soube que ministros do STF estão negociando diretamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma solução alternativa, a aprovação de uma anistia light, uma anistia fake, que daria apenas uma redução de pena para alguns dos presos, mas que manteria as multas, as tornozeleiras e, o mais importante, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. É a tentativa de dar um cala-boca para o Congresso, de oferecer umas migalhas para que eles desistam da anistia de verdade. Isso mostra o tamanho do medo deles. Se eles estivessem tão seguros de sua força, se acreditassem que a ameaça de cortar as emendas seria suficiente, por que eles estariam ao mesmo tempo tentando negociar um acordo? É porque eles não estão seguros de nada. Eles estão atirando para todos os lados, tentando qualquer coisa que possa impedir a sua derrota completa, que seria a aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. O que a gente está vendo é um sistema em colapso. Um Supremo Tribunal Federal que, na minha opinião, perdeu completamente o senso de seus limites e de seu papel constitucional. Um poder que, acuado, apela para a chantagem, para a negociação de bastidores, para qualquer coisa que possa manter o seu status quo. A ameaça deles contra o Congresso não foi uma demonstração de poder, foi um atestado de fraqueza. Foi a confissão, para quem quisesse ver, de que eles sabem que a batalha pela anistia, no campo da legitimidade, da moralidade e dos votos, eles já perderam. E a gente precisa continuar a nossa pressão para garantir que essa vitória, que já é real no campo das ideias, se materialize de uma vez por todas no plenário da Casa do Povo. Essa história toda é um verdadeiro jogo de nervos, e a ameaça do STF, para mim, é a prova de que eles estão com medo e que a nossa pressão está funcionando. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa ameaça de cortar as emendas é um sinal de desespero? Você acredita que o Congresso vai se curvar a essa chantagem ou vai reagir com ainda mais força? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar a estratégia por trás dessa crise, deixa o seu like e compartilha este vídeo. Nossos parlamentares precisam saber que nós estamos do lado deles, na luta contra a chantagem. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a batalha pela anistia e pela independência do Congresso está em seu momento mais decisivo